Vamos trabalhar, mas com a ajuda de Jesus, né? O significado de ter uma igreja, muito especialmente estar na mensagem, não é compreendido pela razão, pelos nossos sentidos. E às vezes a razão se põe a perguntar: para que igreja? Para quê? Para que isto, né? Mas fique sem isto que você vai saber por quê. Nós temos notas dos diáconos a serem repetidas à tarde. Agora os homens é que estão dando trabalho, né? Vocês, os irmãos, essa parte dos homens foi sempre menor. E não há por que congestionar a coisa. A fila para a ceia, a hora da comunhão, vem pelo corredor da parede. Então ninguém fica no corredor na hora da ceia. Está tomando o pão e o vinho aqui. Mas acontece que está havendo uma pressa injustificável. Porque sabe qual era o certo? O certo mesmo é todo mundo tomar o pão e o vinho e voltar a se assentar para depois disso ter o lava-pés de todo mundo. Agora as circunstâncias nos obrigam, por uma questão de ordem, usar esses meios, mas é aquilo. A gente levava 3 dias, 4 dias, uma semana para ir em São Paulo. Agora vai em 1h10, mas se o avião atrasa meia hora, já está nervoso. E nós não podemos nos deixar ser assaltados por isso. Então o certo é esse: você toma da ceia e volta para o banco. Vai se assentar, não vai ficar acumulando aqui no corredor, não. Está dando um problema seríssimo para os diáconos. Inclusive o irmão já escreveu, até quero aproveitar e dizer: irmão, quando você escrever, dando uma sugestão, uma coisa, assina seu nome, se prontifica. Os diáconos até queriam estudar com você lá. Às vezes o irmão tem uma opinião válida. Não é certo a pessoa escrever uma carta e não assinar. É errado. Então, você tem esse direito de ir na junta e dialogar com eles. Porque às vezes você que está aí no meio do povo, que sabe o que está acontecendo também. Quer dizer, nós não vamos também conceder audiência para fulano coça na hora da reunião, o outro abre a boca, boceja. Não, não é isso, não. Coisas, não é, fundamentais. Então, a fila dos irmãos, acho que está sendo bem claro, muito bem entendido. Na hora de tomar o pão e o vinho, é pelo corredor da parede. Na hora do lava-pés é por aqui, né? Pelo corredor de cá. Não é assim, irmão? Não é assim? É. Tá bom. Então, o que acontece? Os irmãos vêm aqui, tomam a ceia e não voltam para os assentos, mas já vão acumulando tudo aqui. Qual será a pressa? O que será que está acontecendo? Tem algum programa lá fora? Em casa? Não pode passar da hora? Porque 9 horas já terminou tudo. No máximo, né? 9 horas. Já terminou tudo. E no horário de um culto normal. Para terminar, né? Sempre começou mais cedo, é claro.
Então está muito bem explicado. Nós vamos repetir à tarde, porque alguns não vêm de manhã. A igreja é conscientizada de que se não conversa dentro do santuário, o lava-pés não quer dizer porque é lá fora, pode ser com conversas, com brincadeiras, não quer dizer isso. E mesmo ao sair, deve-se falar estritamente o necessário. Vai para sua casa pensando no sacrifício de Jesus Cristo. Quando a pessoa deixa, porque nós falamos aqui sexta-feira do ponto elevado, né? O altar é um lugar elevado. Então, aí do homem, da mulher que não tem um lugar elevado, ele está sempre mais alto que tudo. Não tem ninguém acima dele. Ele não tem um altar, que o altar é um lugar elevado. Então você vai entender uma coisa, que quando a ceia, a comunhão, parece que é o último respeito que a pessoa perde, é para com a comunhão. Chegou ali, então parece que desceu o último degrau, né? É tão bem explicado isso, não se conversa. Ninguém, nem administrador, nem diácono, nem amigos, não se faz companheirismo na porta da igreja, mocidade, não é dia de companheirismo. O profeta foi mais rigoroso, ele faz menção de qualquer culto, ele diz que você quer fazer companheirismo, faça lá na sua casa, né? Agora o irmão Branham ditou tudo para o bem das pessoas, para o bem das almas. Tudo que o irmão Branham ensinou não foi um legalista, um ditador espiritual, religioso, impondo caprichos dele sobre a igreja. É porque aquilo tem sentido. É certo que isso é legal, uma coisa que você pode fazer. O pão deve ser tomado um pedacinho, não tem que ser um punhado. Deve evitar o máximo de deixar cair. Se cair, não se condene. Não tente apanhar também. Deixa que depois os diáconos cuidam. O vinho é para ser tomado, não o cálice todo, goladas, mas beber. Aquele que beber do cálice, não é? Então essas são as normas. Agora, na hora do lava-pés, vamos fazer o seguinte, vocês vão ficar todos assentados, os bancos todos cheios, ninguém, só o excedente que... Então, por pressa, você não vai ter pressa mais, acabou. E os diáconos estavam explicando, se os irmãos fizerem assim, termina mais cedo. O importante é que se fizerem assim, termina mais cedo. Já que o problema é pressa, então se fizerem assim, termina mais cedo. Cabe a mim, muitas vezes, chamar até inimizades contra mim, mas esse é o meu dever de instruir. Naquele dia eu posso ouvir até a minha própria fita, a minha própria voz me condenando, mas não por ter ensinado errado, mas por não ter vivido aquilo que eu ensinei. Paulo falou isso em outras palavras, e o irmão Branham também.
Eu quero explicar e vou ter que repetir à tarde. É sobre a condição do homem divorciado na igreja. Agora as mães, as moças, que se cuidem. Eu não vou ficar aqui arranjando inimigo por causa de vocês, não. Vou falar, repetir hoje, as famílias que se cuidem. Tanto dos que chegam de fora para cá, como daqui. A igreja só vai fazer casamento de um divorciado depois que ele for declarado livre aqui, solteiro, publicamente. O irmão fulano está livre para se casar novamente. Mas enquanto isso não acontecer, a igreja não fará aquele casamento. Se alguma moça quiser casar com um divorciado que não foi declarado livre diante da igreja, publicamente, ela vai casar só no civil, então, em outra igreja. Aqui ela não se casará. Não importa se ele está cantando, não importa se ele está fazendo qualquer coisa na igreja. Eu não quero dizer que um irmão que é divorciado, separado, não possa cantar aqui. Não possa tomar comunhão. Ele está sozinho. Tem caso aí que já tem mais de 5 anos que está em julgamento. É um caso que é como uma pena de morte. Às vezes, mesmo depois de decretada a pena de morte, tem casos que leva 20 anos ainda para a execução. Leva 5 anos, leva 10 anos, leva 10 anos, uns mais, outros menos. Então eu quero explicar isso, eu não estou agredindo a ninguém. Nós temos um caso aqui, eu chamei o rapaz no escritório, conversei com ele, falei, olha, eu vou ter que dar essa nota, não tem... Ele concordou. Para você continuar cantando, eu tenho que dar essa nota aí, mas é uma nota que eu já tinha dado antes. E como rapazes que chegam aqui já me reclamaram, que as moças frecham em cima. O que é vergonhoso, é triste. Fazer o quê? Chega uma pessoa estranha, anda em cima. É medo de perder, medo de ficar solteira. O que seria isso? Então, vocês não precisam disso. E desde que ele não é declarado livre, um homem livre, então ele não deve gozar de determinadas liberdades. Você está tendo liberdade com um homem casado. Nas suas festinhas, no seu companheirismo. Tem que ser bem explicado isso. Por quê? Depois de explicado, cada um é dono de si. Você diz, e se vier de fora, pastor, como é que faz? Não. Cada experiência, cada caso vai dando mais experiência. Então, que ele deverá trazer uma carta declarando, o pastor dele declarando que ele foi declarado livre. Um homem livre para si. Sem isso também a igreja de Goiânia não fará casamento de divorciado. Não é uma imposição minha, particular, pessoal. Agora, se vocês bem pensarem, isso é como eu já afirmei. Tudo que a mensagem ensina é para o bem geral do povo. Muito embora na hora possa causar contrariedade, tristeza, mas, então, ninguém pode ter, assim,
discriminação, ser discriminado dentro da igreja. É claro que um rapaz se casou, não deu certo, coisa e tal, se separaram, ele tem seus motivos. Se você vai ouvir o motivo dele, você fica revoltado com ela. Se você vai ouvir a ela, você fica revoltado com ele. Vai ouvir os dois, é que seria o certo, né? Conhecer. Como eu preguei lá em São Paulo, você conhece. É mais difícil, é mais fácil você julgar a causa dos outros, porque você só conhece 5 quilômetros da sua vida, por mais que você conheça. Mas cada vida tem 30 quilômetros. Então, quem conhece os 30 quilômetros da sua vida é você, é seu marido, é sua mulher, é sua família íntima, sua família do lar, pai, mãe e filho, não é? Filhos. Então, eu posso pôr uma pessoa dessa para cantar, para orar aqui na igreja, para qualquer outra coisa que o ministério colocar. Isso não quer dizer que ele está livre. Pode chegar um visitante aí hoje, eu pôr aqui no púlpito, convidar uma pessoa para pregar aqui. O dever da igreja é ficar atrás do pastor. Isso para quem quer, nesses casos, né? Então, qualquer um irmão que prega já é chamado de pastor. Não sei por quê. Parece que todo pregador é pastor, né? Aqui no Brasil. Mas não é assim. Então você tem que entender que às vezes aquele espírito está sendo provado, está sendo testado. Ele deveria ser testado primeiro como irmão, como membro da igreja, para depois, então, gozar de outras regalias. Então fica bem claro que eu não estou chamando, não estou com um complexo de chamar uma avalanche por cima de mim, não é isso não. Mas vocês são muito boas, vocês são muito puras, muito limpas, vocês são muito bons, são puros, são limpos. E não é só a simplicidade que Jesus recomendou. Ele pediu também a prudência. Então é isso. Essa fica sendo a preleção de hoje, dessa manhã. À tarde nós teremos a ceia, normalmente. O trabalho da ceia, preliminar à ceia, deve ser em torno do sacrifício de Jesus. Muito especialmente hinos, melhor ainda, cânticos. Mas se você vai cantar um hino no dia da ceia, cante um hino em intenção da morte de Jesus. Os cantores, não é? Amém? Tudo bem. Agora vamos ficar de pé. Vamos ler Hebreus capítulo 10. Verso 26 ao 29. Isso dando continuidade ao nosso estudo do domingo passado, né? Aquele estudozinho que deixa a gente com as pernas bambas, né? Que não tem muito glória a Deus, nem amém. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários.
quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Senhor, nós sabemos como Moisés sabia, experimentou, que não é fácil dirigir um povo, comandar um povo. Se é custoso dirigir uma família de 3, 4 pessoas, quanto mais de 1.000, 1.500, 2.000. Senhor, mas nós te damos graças porque não é homem que dirige, é o Senhor que dirige. É o Senhor quem instrui. É o Senhor quem fala, é o Senhor que ensina. Nós pedimos pelo teu amor e compaixão que tu venhas falar como um pai fala aos seus filhos, fala à sua casa. Que todos nós, começando por mim, sejamos filhos ao redor da mesa. E o Senhor ensinando, o Senhor corrigindo, o Senhor redarguindo, exortando, consolando, animando, curando. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém. Assentar-vos. Eu gosto de fazer uma surpresa na escola dominical, assim, de aproveitamento pessoal, né? Eu estou observando que, lendo livros históricos, mesmo da história da igreja, a escola dominical sempre foi considerada a principal reunião da igreja. Desde seus primeiros dias. Ela reunia no primeiro dia da semana e assim aprendia do Senhor. E vamos fixar isso também, que o que dá essa constituição, estrutura para a igreja como um corpo é o ensinamento prático da vida. Os governos todos têm, nos pastores, nos líderes religiosos, ele os tem como verdadeiros educadores. Às vezes nós ficamos preocupados, eu estava dizendo, os colegas, o assunto vem a 1 Coríntios 5, que deve ser entregue a Satanás, aquele que comete abusos dentro da igreja. Especificamente falando, deve ser entregue a Satanás um homem que vive com a sua madrasta, ao pé da letra, né? Que abusa da mulher de seu marido, de seu pai, né? Então, eu disse, antes de tudo, também nós precisamos ver aquilo que o Tabernáculo Branham, o irmão Branham disse que o Tabernáculo Branham deve fazer. Quantas igrejas têm uma dispensa?
Quantas igrejas tem um diácono cuidando dos enfermos? Os mais desvalidos, as viúvas, visitando-as, levando a ceia para elas, quando elas nem podem mais vir na igreja. Quantos diáconos, quantas igrejas tem diácono? Julgando uma junta, julgando as necessidades, não propriamente, estritamente os erros, mas as necessidades. Quando que a igreja já fez uma reunião solene em favor de uma pessoa antes de excluí-la da graça? Porque antes de excluí-la da graça, a igreja deve jejuar por ele, orar, fazer tudo o que puder por ele, para resgatá-lo. Porque até um pai, às vezes, chega ao ponto de, escrituristicamente e legalmente, pela lei do país, ter que pôr um filho de maior para fora de casa. Até o próprio pai. Chega-se a esse ponto, não resta dúvida. E assim nós vamos analisando a omissão da igreja. E normalmente os omissos são os que mais cuidam da parte disciplinar da igreja. Eu não me refiro àquele espírito espírita que muitos têm dentro da igreja, começa a fazer caridade por sua conta própria. Nenhum irmão deve fazer isso. Ele traz para a igreja, para a casa do Senhor, e os diáconos então é que faz essa distribuição, para que ele não se torne um ídolo para aquela família. E o dia que ele chegar com veneno lá, que aquela família deve para ele, moralmente, não é? Então ele se julga no direito de jogar qualquer veneno naquela casa, qualquer doutrina, qualquer interpretação, qualquer revolta dele com a igreja. Ele tem direito, porque ele ajuda em tudo lá. Ele tem direito até de meter a cara na vida da esposa. Muitos deles vão até no quarto delas. E de implicar com a família, a criação e tudo. Mas isso é uma aberração, eu creio que isso não acontece aqui, graças a Deus. Nenhum verdadeiro cristão administra o seu próprio dízimo. Nenhum verdadeiro cristão administra o seu próprio dízimo. E outras coisas que nós deveríamos, analisando assim com calma, observando, por fim vamos concluir que somos simplesmente servos negligentes e infiéis. Porque foi o que Jesus disse: quando vocês fizerem tudo o que eu vos mandei, olhai um para o outro, e agora digam, nós somos servos fiéis, infiéis e negligentes, porque nós só temos feito apenas o que Ele nos mandou. Isso quando fez apenas o que Ele mandou. Assim que nós devemos analisar a nossa vida. Antes de julgar a quem quer que seja, você deve abrir São Mateus capítulo 7. O advogado, quando eu fui levado no ICNI, na época da Revolução, pessoas sumiam, desapareciam de pijama em casa, pessoas muito mais importantes do que eu.
na sociedade não apareceram até hoje. Se vocês quisessem sumir comigo de lá, sumiria com a maior facilidade. Só que Deus não quis. Não estava escrito assim. Aí então, 2 doutores de cara fechada, cada um com eles com uma Bíblia nova, 0 quilômetro, nas mãos, e uma lista sobre a doutrina da Trindade e outras coisas. Aí um já disse logo: pastor, o senhor vai nos responder isso aqui, ou então, né, sua boca vai ser fechada. Como eu estou aqui, tranquilo, talvez até mais tranquilo, mas bem tranquilo, refletindo paz, eu sabia o que significava. Foi a hora mais difícil da Revolução. Eu sabia o que significava entrar ali. Mas eu estava tão calmo, tão descansado. E todas as referências que ele foi me dando serviam simplesmente de argumento para mim. Jesus cumpriu aquilo direitinho. Quando fores levados, lá, tal, etc. Não imagineis o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo porá na vossa boca. É por isso, irmãos, que quando nós estamos sendo julgados aqui, não é subestimando as pessoas, mas por determinados espíritos, você tem que descer lá onde eles estão, para brigar com eles. Eu vi sexta-feira aqui, ó, isso é um prêmio que muitos gostariam de ter na vida. Eu casei os pais da moça, tem retrato da menina no meu braço sendo dedicada, e casei a moça. Os 3 acontecimentos principais na família. Agora, Paulo teve ele disse, deixa eu gloriar um pouco, né? O irmão Branco disse, deixa-me dar um testemunho próprio, desabafar um pouco. A fase presente do meu ministério, o irmão Branco, ele soltou mesmo alguma coisa, né? Um quartozinho. E outras experiências tão tremendas que eu não sei o que esses espíritos fariam se tivessem passado por essas experiências. Onde iriam parar? Mas tudo tem um cumprimento bíblico. Tudo tem um cumprimento bíblico. E Jesus ensinou uma coisa que o profeta fez: não julgar. Quando você julga, você está cometendo um pecado voluntário. Ah, não, é quando eu pego um cigarro e fumo, então eu estou cometendo um pecado voluntário. É quando eu pego um copo de cachaça, de cerveja, de vinho, e tomo, então estou pecando voluntariamente. Não, é quando eu prostituo, então a mulher prostitui, ou o homem prostitui, então está pecando voluntariamente. Não fique aí só com a sociedade, não, que Jesus não vai levar a noiva através do filtro da sociedade. Não fique aí não. Jesus vai além. Eu, porém, vos digo aquele que olhar. Aí Paulo vem e diz:
que forem maledicentes. Tiago vem e diz que a língua inflama o corpo todo. O corpo todo. O corpo coletivo da igreja. A prostituta mancha o seu corpo. E a língua mancha o corpo todo. O corpo coletivo. Então a língua é pior do que a prostituta. Você vai da Bíblia, do Gênesis até Apocalipse, você vai entender isso. Não é proteger a coisa que a sociedade tem com o pecado. É entender que a graça é muito mais, o Novo Testamento é muito mais exigente do que a lei, porque a lei tinha que praticar. No Novo Testamento não precisa praticar. Na lei, dizia que o falso testemunho seria condenado. A pessoa que desse um falso testemunho, ela morreria. Mas a graça diz assim, que os maledicentes, os injuriadores, os caluniadores, não entram no reino dos céus. O que é isso? Agora Jesus vem assim, não julgueis. Não julgueis. Nós estamos estudando pecado voluntário. Olha, você quer ver um pecado terrível que se comete pensando que está fazendo bem? É você incentivar um casamento. Incentiva um casamento. A irmã mais velha, irmão mais velho, incentiva um casamento. Às vezes até por brincadeira nós incentivamos casamento. E não tem uma coisa mais séria do que isto. Aquilo pode determinar um destino eterno. Uma coisa que nunca poderá ser desfeita mais. Quando Maria Madalena foi apanhada pelos cumpridores, os executores da lei, porque eles não cumpriam a lei. Todo mundo que acusa, ele não cumpre. Não cumpre a mensagem, não cumpre a Bíblia. Não. Então eles executavam as pessoas através da lei. O único que cumpriu a lei foi Jesus Cristo. E o único que cumpre a mensagem é Jesus Cristo. Não, nem o irmão Brana cumpriu a mensagem. Quem cumpriu a mensagem foi Jesus. Ninguém, homem nenhum cumpre a mensagem. Jesus em você. Aí vem o mistério, Cristo em vós. Esperança da glória. Tão certo que esse corpo tem que morrer, porque ele não tem que ser julgado. Esse corpo, essa carne, esse sangue não tem julgamento para ele, porque em julgamento existe apelação, existem os direitos de defesa. Nosso presidente tem direito de se defender. Não poderia haver nenhuma manifestação até aqui, antes que o homem se defendesse e fosse judicialmente pelo Supremo Tribunal do país julgado errado, criminoso. Mas o povo faz isso aí, que incitado por líderes, esses espíritos que a gente vê em paralelo na religião, a gente vê na política. Ministérios que só sabem, se um líder não cresce sobre falhas alheias, usando a falha dos outros. Não, ele cresce realizando. Um líder ensina aprendendo.
Um líder está sempre ensinando e sempre aprendendo. Ele tem o que mostrar. Ele não precisa de estar difamando e coisas. Quando você vê esses partidos, esses ministérios que tem que, para conseguir um membro tem que envenená-lo contra alguém. Esse não é do irmão Branham. Você já pensou o irmão Branham ali na esquina dizendo, irmão, vem cá. Irmão, vem cá. Pensa bem o irmão Branham batendo na porta com a irmã Meda de lado. Diz, ó, irmã, nós viemos aqui, né, irmã? Coisa e tal, porque você já pensou, olha para esse homem, olha para a cara dele. Você tem cara para isso. Ele nunca precisou disso. Mas eles sabiam isso, executar. Aí então o que aconteceu? O que foi que aconteceu? É um caso muito citado. E Jesus disse que todas as vezes que o Evangelho for pregado, esse caso vai ser citado. O que aconteceu foi o seguinte, eles ponderaram o seguinte, porque você sabe, contra Jesus une-se fariseu contra saduceu, é PMDB com PT, essa coiseira toda, né? Une-se contra, né? Não comparando mal. Mas é assim, fazendo o paralelo com a política, porque ali era um sistema religioso político. Tanto que eles crucificaram para Jesus, que quando eles disseram, então não és amigo de César, o negócio pesou para o lado de Jesus. Se ele disser para não apedrejar a mulher, ele está contra Moisés. Ele está contra a lei, porque a lei manda. Agora, se ele mandar apedrejar, de todos os modos ele vai cair em contradição. Porque se ele mandar apedrejar, ele declarou que não veio para juízo. O raciocínio que o profeta nos deu foi esse, sobre aquele caso. Ele declarou que não veio para juízo, para julgar. Então Jesus começou a escrever no chão, né, disse, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Começou a escrever no chão, quando olhou não tinha ninguém. Ainda tiveram o bom senso, jogar as pedras no chão e ir embora. Quer dizer, eu também não te condeno. Agora, uma coisa nós temos que entender sobre aquele juízo temporário. O juízo temporário, ele cai realmente sobre a pessoa. Você pode deixar. O irmão Branham disse assim, que a mãe dele dizia, dá corda para a vaca que ela própria vai se enforcar. Você pode deixar. Não precisa ter medo, não. Não se apavore, não. O tempo esclarece tudo. O tempo, num sentido, ele é inimigo do homem, mas em outro sentido, ele é amigo. Então, o juízo temporário cai sobre uma família. O juízo temporário cai sobre um indivíduo, sobre uma pessoa. Mas aquilo não quer dizer que é o julgamento dele. O julgamento vai ser diante do trono branco. Lá que vai ser julgado. É por isso que Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. A ousadia de um pregador, de um pastor, de um homem que tenha pulso para pregar a palavra, entregar a ordem da igreja, não deve ser confundida com arrogância, com soberba. Isso é uma blasfêmia a pessoa pensar assim. Não, a ousadia para pregar, para ensinar, para exortar, para
Porque, como eu tenho dito, quando um pregador está ensinando, ele está sentado lá com o povo. Se é que ele tem um ofício mesmo de Deus, ele está sentado com o povo. Porque antes dele ser um pastor, um evangelista, ele tem que ser uma ovelha. Só tem uma coisa que o distingue e o coloca ali, é um ofício que ele tem. E o irmão Branham disse aqui nessa mensagem que Deus respeitou a Moisés pelo ofício dele. O que às vezes nós não fazemos, abrimos nossa bocarra. Empregamos nossos raciocínios tacanhos, raciocínios denominacionais. A forma de combater os espíritos não significa que você está combatendo as pessoas, agredindo as pessoas. Você prega contra o fumo e às vezes o fumante se sente ofendido, mas você não está pregando contra o fumo, o fumante. Você está pregando contra o fumo, contra suas consequências. É isso que não pode ser mal entendido. Agora, o julgamento está na casa de Deus, Pedro disse. O julgamento está na casa de Deus, de que forma? Através da palavra. Porque Deus não corrige seus filhos quebrando-lhes as pernas, os pescoços, quebrando costela, braço, dando pontapés. Não. Deus corrige os seus filhos através da palavra. Então, o filho que está realmente sensível à voz do pai, ele não precisa de apanhar de correia. A palavra do pai às vezes faz com que o filho chore. A palavra. Então, pela nossa teimosia, nós vamos, e às vezes, na linguagem popular, quebramos a cara. Mas não que Deus esteja fazendo aquilo. Foi uma consequência da nossa desobediência. Eu não te falei? Não vai. A minha avó contava o caso do bem-te-vi, o carcará e o burro. A seca era muito grande, o carcará pensou que o burro estava morto. O bem-te-vi está lá. Ele está vivo. O carcará vai lá. O bem-te-vi está ali. Ele está vivo. Ele está lá. Ele está vivo. A vovó contava. Você gostava, a vovó, contar a história para mim? Porque assim, não dava sono, não dava nada. Só culto que dava sono. Mas contar a história de Joãozinho e Maria, podia contar 10 vezes, 30, 50. Azeite, água, meu netinho, azeite, vovozinha. Né? Então, o bem-te-vi está lá. E você sabe onde é que o carcará vai, não é? Ah, de repente o carcará entendeu e disse comigo. O bem-te-vi estava avisando para ele que ele estava vivo. Porque ele fica assim, o bem-te-vi, ele está vivo. Ele está vivo. Esse burro saiu com esse carcará espremido no rabo, dando coice. Aí o bem-te-vi batia as asinhas. Bem te disse, bem te disse, bem te disse, bem te disse. O profeta diz, o Espírito é como um pássaro. O Espírito Santo é como um pássaro, ele te avisa. E, inclusive, a hora que você fica nervoso, ele sai e assenta num galho ali de uma árvore e fica esperando seu nervo passar, depois ele volta. E cada vez que você fica nervoso, ele vai sentando mais longe um pouco. Né? Então, o julgamento na casa de Deus não é por telefone, não é por bilhetinho, não é por fuxiquim, conversinha com colegas, com amigas, por cartinhas e coisa, não. O julgamento na casa de Deus
É exatamente isso que tem acontecido, é você vir e às vezes voltar para casa e dizer, Deus falou comigo. Você volta até dizendo, meu espírito já estava rebelde, eu já pensava que não era filho, mas hoje eu entendi que Deus fala comigo. Quer dizer, Deus fala com uma pessoa que não é autossuficiente, é claro. Pessoa que tem opinião formada, Deus não fala com ele, não precisa de pregação, não precisa disso. Já tem o suficiente, não é? Ele está falando com aquele que precisa, com o necessitado. Ele não fala, para que falar com Laodiceia? Ele não vai falar com ela, mas para quê? Ela é rica, é abastada. Quando um homem chega à posição que uma criança não pode lhe dar um conselho, então, né? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Eu disse uma certa vez para um colega, ele teve que baixar a cabeça. Disse, olha, é o tal negócio, quando está medindo os outros, esquece que um dia você também vai ser medido. E nessa hora ninguém se sente bem. Nessa hora ninguém se sente bem. Mas com a medida que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. São capítulos, são coisas que a igreja, o cristão deve ter de cor, marcadinho, ler, porque o Espírito faz lembrar na hora que precisa. Eu disse, nós não estamos no tempo de meditar para pregar para o povo. Às vezes você corre o risco de meditar só para o povo. Você tem que meditar para si também. Meditar só para o irmão, para a irmã. Você não medita para si. Mas nós temos que prosseguir em relação a essa voluntariedade, porque, irmão Sidney, eu sei que é jovem, comedor de cabeça de peixe, como é que qual foi o texto base? O texto base aí na mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo, para iniciarmos esse estudo sobre o pecado voluntário. Está lembrado, irmão Cid? Não? Bom, esse é o texto bíblico. É um ponto muito importante, importantíssimo. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Essa é a referência bíblica. Eu estou me referindo ao ponto que o irmão Branham nos deu na mensagem, como não é na Bíblia. Como fui com Moisés, assim serei contigo. É um ponto bonito, excelente. Olha lá. Bom? Não. Nós partimos desse estudo de onde, irmão João? Irmão João é um dos mais aplicados que eu tenho, mas ele é difícil para falar, não? Né, é como Moisés mesmo, né? Precisa de um Arão para falar por ele. Não quero a referência bíblica, eu quero o assunto da mensagem onde nós partimos. Irmãs, moças, moços, crianças,
Você anota tudo, né? Você anota tudo, é. É o parágrafo 33. O que diz o parágrafo 33? Faz favor, faz favor. Faz favor. Veja o fundamento. Como é importante. Deus não te considera responsável por seus erros. Agora para aí. Então tá bom, então. Coisa boa, né? Repete, bem forte, bem forte. Deus não te considera responsável pelos seus erros. Mas que coisa, que paragrafinho gostoso, né? Eu vou escrever, se botar aqui no bolsinho do paletó. Quando errar, eu tiro isso aqui. Oh, Deus não te considera responsável pelos erros. É porque ela cortou o cabelo, porque ela fez isso, porque ela fez isso. Oh, Deus não te considera responsável pelos seus erros. Oh, irmão, você sabia disso? Deus não te considera responsável pelos seus erros. Como é que ficou isso? Ficou bom? Ficou confortável? Ficou? Então prossegue. Agora vamos prosseguir o filme? Vamos prosseguir a fita? Vamos lá. Aí ele diz, só pelos voluntários, aqui no parágrafo 33. Deus não te considera responsável pelos seus erros. Ele te considera responsável por seu voluntário, pecado voluntário. Quem vive voluntariamente em pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, mas um homem que vai fazer algo vai errar. Ele vai cair, ele vai cometer erros, mas se ele for real e divinamente chamado, e Deus estiver em seu coração, ele se levantará outra vez. Obrigado. Grande lembrança. Eu estava pensando aqui, o que é? Parece que a massa cinzenta está ficando muito pouca, né? Ou é reflexão, é porque apanha assim de supetão também, qualquer coisa assim, não é? Porque foi daqui que nós partimos. Vocês se lembram agora. Agora todo mundo, ninguém vai se esquecer mais. Principalmente considerando que Deus não te considera por seus erros. Né? Aí você prossegue. Agora, nós demos a referência estudada, foi Deus em simplicidade, parágrafo 161. Deus em simplicidade. Desculpe, eu acho que eu vou ter que ser um velho rabugento mesmo, viu? Porque essa gripe, 3 vezes no ano, para quem toma acerola, 161. Se não tomasse acerola, seria 20. Bom, então esse aqui nos lembra o quê? O quê? Agora eu vou precisar de secretário. Nos lembra o quê? Deus em simplicidade, parágrafo 161, falando do deserto. Falando do deserto. Inclusive, foi feito um paralelo com 1 Coríntios 10. Lembraram agora? Lembraram? Hã? Por favor. Lembra a murmuração no deserto. Então, vocês se lembram que um dos pecados que mais irritou a Deus na Bíblia foi murmuração e idolatria. Não tem uma coisa que mais aborrece do que a murmuração. Muitas são as pessoas que, se estivessem no deserto, teriam morrido há muito tempo, porque elas vivem murmurando. Agora, foi perguntado, foi até desafiado, acha que porque está andando não está morto? Acha que porque está comendo, falando,
e progredindo, não está morto? Está. O irmão Branham faz menção lá de Timóteo, de Paulo a Timóteo. Ele disse, estando viva, está morta. Mesmo viva, está morta. Aí nós fomos para onde? Para os ungidos dos últimos dias, não foi? Só que quando a gente termina a recapitulação, já está terminando a escola. Os ungidos 284. Olha, você se lembra daquele trabalho que nós fizemos do voo 401 com o voo 607? Aquele piloto do voo 401, ouvindo a transmissão do 607 com a torre, que foi um fato real, aconteceu. Então, ele constatou, ele ouviu que o 607 estava com um trem de pouso enguiçado. E ele disse 2 vezes, e eu não queria estar no lugar dele. Aí foi ligado com aquilo que o irmão Branham disse quando aquele ministro fez aquilo, tomou aquele caminho tão drástico. Ele disse, se Deus tirar a sua mão de misericórdia de mim, eu entrarei pelo mesmo caminho. Então essa aí é uma lição clara, evidente, para dar temor na hora que você vê o trem do pouso do outro enguiçado, o outro em apuros, com defeitos. A palavra à igreja, ele disse, quando você vê que alguém está errado, não deixa uma raiz de amargura entrar no seu coração. O que você tem que fazer? Você se põe a orar por ele. Mas lembrar disso é custoso. Aí vem o julgamento. E essas coisas todas se tornam praticamente voluntárias. A pessoa ser dominada por um vício, por um espírito, uma doença, não seria uma voluntariedade. Está fora do seu alcance. O que é voluntário é aquilo que está a seu alcance e você pode e não faz. Pode deixar de fazer e faz. Aí então enquadra em Romanos capítulo 7. Porque o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero fazer este eu faço. Esse mal não quer dizer, eu não quero beber e bebo, não quero prostituir, prostituo, eu não quero matar e mato, eu não quero falar da vida dos outros e falo. Qual seria o mal que Paulo fazia? Um mal que ele não queria fazer e fazia. Qual seria? Um homem tão perfeito. Vocês vão ter que me perdoar. Esse aqui não é voluntário. Se tivesse um jeito de a gente tirar o nariz, deixar na gaveta certos dias, seria melhor, né? Mas não tem jeito. E para você não assar o nariz, você tem que usar lenço de papel. Senão você assa o nariz. Pensou nariz assado, é uma beleza. Eu sempre ponho um pouco de humor na palestra. Mas qual mal? Desde que mal é mal, então tem mal grande, mal pequeno, Paulo?
Eu não creio que Paulo cometia um mal voluntário. Aí então nós temos encontrado gente chorando, irmãs chorando. Pastor, eu não consigo dominar minha língua. Quando eu vejo, eu já estou falando. Eu sei que está errado. Depois me dá uma tristeza. Bom, irmã, graças a Deus que a senhora está chorando, que se dá uma tristeza depois. Pior é aquelas que saem lambendo os beijos depois. Essa que é pior. Toma. Agora eu quero ver ela casar mais. Os ungidos, nós vamos parar nos ungidos, né? 284, esse não foi lido não, né, irmão? Não? Não. Bom, eu queria que ficassem uns 3 jovens, assim, tudo com caderno, igual o irmão Henrique ali, para não ficar só em cima dele, né, irmão Paulo? Ele disse em Hebreus capítulo 6, aqui estamos e lemos há pouco, e disse que nos referiríamos a isto outra vez, e isso faremos por uns 4 minutos. Ele disse: os espinhos e abrolhos, os quais estão perto à condenação, cujo fim será queimado, fronteiriço, crente fronteiriço, que está sempre na fronteira. Vocês têm gostado do dom celestial. Vocês têm provado deste dom celestial. Agora, para mim, o dom celestial, a que o profeta se refere, mesmo a Bíblia, não é falar em línguas, não. Para mim, o dom celestial da era é a mensagem. É a mensagem. Em outras palavras, o tem visto. Não se pode provar com a boca, porém o tem visto e vocês sabiam que era verdade. Sabiam que era verdade. Provaram do dom celestial e foram participantes do Espírito Santo, na medida que veio sobre vocês. Provaram da boa palavra de Deus. Olha a mensagem. Provaram e viram que estava correto e o Espírito Santo veio sobre vocês, o espinho no campo. E então se desvia, negando ao próprio Cristo que lhe santificou e lhe chamou, dando-lhe unção. Se desvia. Toda pessoa que desvia põe a culpa em alguém. Você já notou isso? A culpa no violão, outra na viola, outra no órgão, outra no microfone, outra no paletó, outra na camisa, outra no sapato, outra na mulher, outra no pastor, outra no diácono, outra na bicicleta. Uma justificativa ele arranja. Ele tem. Motivo ele tem. Encontra-se aqueles, ao serem visitados, que eles dizem: não, eu não tenho nada contra a igreja, não tenho nada contra o profeta, é meu espírito mesmo que está fraco, e eu que estou caído mesmo. Eu sei que lá está a verdade, a mensagem é a verdade. Ele não está exigindo uma super igreja, porque viu isso na igreja, viu aquilo outro. Não. Para esse tipo, há salvação. Quase todos eles voltam, mais cedo ou mais tarde.
E o único interesse que eles têm em voltar para a comunhão é espiritual. Voltaram chorando, arrependidos. É espiritual. Mas este aqui, então se desvia negando ao próprio Cristo, que lhe santificou e lhe chamou, dando-lhe unção. Já não resta sacrifício para pecado. Para isso, é irremissível. Anotem aí, rapazes, para na hora nós fazemos o inventário, nós precisamos ter a escola dominical. Faz sua revistinha. Eu tenho que dar como exemplo o irmão Paulo Henrique, mas eu não posso pegar só ele. Ele tem um caderno dele ali, ó. Vamos. Compra um caderno grosso e traz para a igreja. Domingo que vem eu quero ver isso aí. Eu vou falar, senão o cinturão come. Olha, é irremissível. O profeta está explicando isso. Então você bate com a língua, vai para lá, vai para cá, vai para cá. Eu já tenho dito para muitos, assim, você está plantando, minha filha. Já recebi testemunhos, ó, pastor, o que eu plantei eu estou colhendo. Pastor, o que eu plantei eu estou colhendo. O que eu plantei eu estou colhendo. Menina nova, mexendo com senhora velha, sofrida, mexendo com a vida dos outros. Parece que nunca viram isso em suas mães, não é? Mas aí cai aquele juízo sobre a pessoa, o juízo temporário, o chicote cai na linguagem do irmão Branham, e elas ainda voltam para a graça. Mas nesse caso aqui é irremissível. A torção doutrinária é irremissível. Depois de serem iluminados. Porque essa convicção nós temos, e todos os Timóteos do irmão Branham que vieram aqui, dizem, doutrinariamente nós somos os mesmos. Doutrinariamente, a maneira de crer é uma luz que nós recebemos. E quem foge disso aí está fugindo voluntariamente. Não tem retorno. E é impossível que chegue ao conhecimento da verdade. Porque é impossível que os que foram feitos participantes do Espírito Santo caiu sobre os espinhos. Vem? Começou ali com Jesus. Senhor, eu seguirei. Eles logo se ofendem. Eles se ofendem. E por isso se vão. Porém, quando veio a palavra, voltou para trás. Participantes do Espírito Santo, e provaram e viram a própria palavra ser manifesta, e então se desviaram. É totalmente impossível que eles possam ver ou que cheguem a crer. Isso é assim diz a Escritura. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Vem? Totalmente impossível, assim diz a Bíblia, e o Espírito dá testemunho disso. Deixe dar-lhes um exemplo. Vejam essa gente que saiu sob a profecia de Moisés. Saíram dessa organização e saíram de tudo sob a profecia. Viram as obras maravilhosas e os prodígios e essas coisas. E chegaram à fronteira a entrar. Agora ali vem seu nome no livro. Veio, tem acertado. Para vocês que não estão aqui, ali na ligação telefônica, o doutor Lee Vale está assentado aqui. Ele está gramaticando este livro das 7 eras da igreja.
e saiu os problemas, a questão de seu nome sendo tirado do livro da vida do Cordeiro. Não, isso tem confundido a vários ministros. Porém, esperem até que recebam o livro, então entenderão se tem luz. Notem, agora, se não querem ver, voltarão a cabeça e nem o olharão. Como diz a minha mãe, não se pode extrair sangue de um nabo, porque não tem sangue em nabo. Por isso que não se perde tempo com determinadas pessoas. Aí entra o caso do livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. Parte desse fundamento. A coisa nasce daí. Errar, todos vão errar. Tanto quem tem o nome no livro da vida do Cordeiro, como quem tem o nome no livro da vida somente. Mas, por predestinação, não sei, o eleito, aqueles que têm o nome no livro da vida do Cordeiro, eles não caem de uma certa forma, porque os seus nomes não podem ser riscados. E não é questão de ordem social, porque ali quem tinha que morrer era Abraão, não era Abimeleque. As denominações socializaram o pecado, puseram hierarquia no pecado. Isso é romanismo, isso é catolicismo romano. Quem deveria morrer era Abraão, mas quem ia morrer era Abimeleque. Quem deveria morrer era Davi, mas quem morreu foi Urias. Quem deveria ser aborrecido era Jacó, mas foi Esaú que foi aborrecido. Então a questão toda parte da predestinação, da eleição, de onde foi escrito o seu nome. E o seu nome sendo escrito no livro da vida do Cordeiro, você nunca vai cuspir no rosto de Jesus. Você nunca cuspirá no rosto, ainda que seja uma Raabe. Você nunca pisará no sangue de Jesus Cristo. Você poderá dizer, eu que não presto, eu que sou o meu maior inimigo. Mas você nunca tem uma revolta que é caracterizada por ações indecentes, inconvenientes, inadequadas, mesquinhas. Nós vamos parar aqui. É um assunto muito profundo, que não precisa ser estudado às carreiras. Então fica aqui, os ungidos dos últimos dias, 284, foi onde nós lemos. Talvez, quem sabe, a gente possa completar esse tópico hoje à tarde, antes da ceia. Quem sabe? Então vamos terminar, porque o relógio já mandou parar. O pastor Elias faz o encerramento. Você viu aí um desfecho muito importante. O fundamento vem lá dos livros. Senhor nosso Deus, não existe encanto maior no mundo para nós, para o homem, do que ouvir tua voz. Não existe maravilha no mundo, Senhor, na terra, a não ser ouvir tua voz, Senhor. Senhor, e nós podemos tocar no Senhor, pois o Senhor é a palavra. E todos que tocaram com fé no passado do Senhor, saíram abençoados, Senhor.
saíram com solução de problemas que não existia em parte do mundo a solução para tais. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E pela fé nós temos tocado no Senhor nesta manhã. Temos sido abençoados, Senhor, através de Tua palavra. Ó Deus, aceita a nossa gratidão, porque cremos na cura divina, cremos que temos sido mais uma vez abençoados, fortalecidos no Senhor, na Tua palavra. Nós te agradecemos de coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.